Hebreus 10, 32. O título da mensagem diz assim, apelo para o passado e a recompensa não tarda. Amém? A recompensa de Deus. Quem quer ver a recompensa de Deus na sua vida? É necessário nós permanecermos, perseverarmos, suportarmos as investidas do inimigo. Amém? Porque a Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim será o quê? Será salvo. Amém? E nós queremos falar hoje de 3 batalhas, 3 lutas que nós temos quando passamos a servir a quem? A Deus. Há pessoas que ela pensa que se ela vir para a igreja, se ela entregar a vida para Jesus, as lutas vão acabar, que vai ser mais fácil. É pelo contrário. Quando você passa a servir a Deus, as lutas se multiplicam mais ainda. Amém? Porque lá fora, quando a gente não servia a Deus, nós tínhamos uma luta. Quando a gente passa para servir a Deus, a gente passa a ter 3 lutas. E essas 3 lutas que eu vou falar hoje, amém? Mas vamos ler aqui no início. Diz assim no versículo 32, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, enfrentaste grande luta e o que? Sofrimento. Ou seja, depois que a pessoa é iluminada, ela vai enfrentar grande luta e o que? Sofrimento. Iluminada como assim? Ela recebe a presença de Deus, ela recebe o Espírito Santo. Quando ela sai das trevas e vem para a luz, o que vem sobre a vida dela é mais o que? Lutas. Então nós temos que ter ciência que quando a pessoa ela passa a servir a Deus, muitas lutas virão. Amém? Muitas lutas. Então, lá fora tínhamos luta quando a gente não servia a Deus. Agora aqui na presença de Deus, mais ainda. Quem está entendendo? Porque aqui nós temos 3 batalhas, 3 lutas. Porque a primeira batalha, quando você passa a servir a Deus, é a luta que você tem consigo mesmo, com o seu eu, com a vontade da sua carne. E o exemplo que eu quero dar é o exemplo de Caim. Quem já leu sobre Abel e Caim? Adão teve 2 filhos, sim ou não? Ambos serviam a quem? A Deus. Ambos eram pessoas que viviam em oração. A Bíblia fala que os 2 foram apresentar uma oferta para Deus. Primeiro Abel apresentou a primícia do seu rebanho, o melhor. Então Deus se agradou de Abel e Deus se agradou da oferta de Abel. Mas de Caim, Deus não se agradou nem de Caim e nem se agradou da oferta de Caim. E no decorrer do tempo, Abel foi crescendo, Abel foi prosperando, e o irmão Caim passou a ter inveja do próprio irmão. Caim começou a ficar irado porque viu o irmão crescer e ele não. Você sabe que Caim podia muito bem se alegrar, ficar feliz. Nossa, graças a Deus o meu irmão está vencendo, o meu irmão está prosperando, vou orar para que ele prospere ainda mais. Mas não foi isso. Dentro de Caim passou a ter inveja, dentro de Caim passou a ter raiva e até um desejo de acabar com a vida do próprio quê? Irmão. Ele passou a ter uma luta dentro dele, porque ele gostava do irmão,
Mas a luta foi porque ele passou a ter inveja, queria que o irmão não tivesse sucesso mais do que ele tinha. Então eu queria que você observasse comigo aqui um versículo em Gênesis 4, versículo 6. Aqui na tela, olha aqui, ó. Gênesis 4, 6 fala: então lhe disse o Senhor: porque andas irado, porque descaiu o seu quê? Semblante. Caim começou a ficar o quê? Irado. Deus notou que Caim estava aborrecido e perguntou para ele: por que você está assim, desanimado, irado, com semblante triste? Deus perguntou para ele e depois falou também, ó, versículo 7: se procedeste bem, não será, é certo que serás aceito? Ou seja, se você não fazer como seu irmão Abel, se você não fazer como o seu irmão tem feito, de obedecer a palavra, de oferecer o melhor, de honrar a Deus, você não será aceito por mim, por Deus? Aí ele fala, ó: se todavia procedeste mal, eis que o pecado já está o quê? À porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre o quê? Dominá-lo. Nesse momento começou a ter uma luta dentro do próprio Caim. Deus falou para ele que ele tinha que o quê? Dominar. Sim ou não? Não está escrito isso? Olha lá. Dominar o desejo da sua vontade da carne. Quem está entendendo? Essa luta nós temos quando a gente passa a servir a quem? A Deus. Lá fora a gente não se importava com isso, quando a gente não conhecia Jesus. Mas quando você passa a servir a Deus, você vai contra a sua vontade. Quem aqui já cirou? Já cirou? Sim ou não? Alguém já pisou no seu carro? Alguém já falou mal de você? Você descobriu que alguém fez algo contra a sua vida? A ira vem, sim ou não? Aí passa a ter uma luta dentro de você. O desejo da sua carne é ir lá tirar satisfação, bater boca, até mesmo brigar, partir para cima, sim ou não? Mas o que Deus fala? Para você orar por essa pessoa, sim ou não? Aí começa a luta dentro de você. A sua carne quer que você faça o mal para aquela pessoa. O teu espírito fala para você: não, deixa para lá, perdoa. Começa um atrito, uma batalha. Essa batalha tem quando a pessoa passa a servir a quem? A Deus. Alguém fala mal de você, alguém faz algo contra a sua vida. Abel não fez nada contra ele, porém ele passou a ter inveja do próprio irmão. E a carne dele falou: acaba com a vida dele. E começou a ter um conflito. Só que Caim não dominou. Caim perdeu a batalha que estava dentro dele. Amém? A luta dele contra os desejos da sua carne. Amém, pessoal? Quem está entendendo? Essa luta nós temos dentro de nós. Cumpre a você o quê? A dominar suas vontades, seus desejos. Essa é a nossa primeira batalha. Caim podia, em vez de fazer o que ele fez, orar pelo irmão, sim ou não? Fazer o que é certo, olha lá. Se você fazer o que é bom, ou seja, obedecer a palavra, ser fiel, dar o melhor para Deus, dar o melhor, que eu digo, com a vida. É a pessoa, ela passar a ter um relacionamento, investir na sua vida com quem? Com Deus. Caim não era filho do mesmo pai, sim ou não? Tanto mesmo pai terreno e pai o que? Celestial. Nós somos filhos do mesmo Deus, sim ou não? Você crê na mesma palavra? Você crê nessa palavra aqui, sim ou não? Quem crê nessa palavra? Nós estamos ouvindo a mesma palavra aqui. Caim e Abel ouviram a mesma palavra, só que um deu ouvido e o outro não. Um colocou em prática e o outro não. Quem está entendendo? Por isso, na vida de um teve êxito, na vida de um teve vitória e o outro não. Porque Deus falou: se você fazer como seu irmão,
você também será abençoado. Mas se você proceder mal, o pecado está à porta. Amém? A sua queda é certa, Deus falou para Caim. Mas infelizmente, ele não venceu a batalha que estava dentro dele. Amém? Então, há uma luta dentro de nós. E Jesus ensina que nós devemos renunciar dia após dia. Porque tem pessoas que para ela vencer as lutas, porque para nós vencer as lutas, nós temos que vencer o nosso eu. A nossa maior luta é essa. Para você e eu vencermos o diabo, você tem que vencer a sua vontade. Tem pessoas que o diabo entra na vida dela, destrói a vida dela por causa de uma mágoa. Deus fala para ela, perdoa, mas ela não quer, perdoa. E o mal acha uma brecha porque ela guarda rancor no coração. Amém? Então, qual é a primeira luta? Nós contra os desejos da nossa carne. E qual a segunda luta, pastor? É essa aqui em Efésios 6,12, ó. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa é a nossa segunda batalha. Os espíritos dominadores desse mundo, o diabo, que tem ceifado vidas aí fora, sim ou não? Jesus disse que ele veio para roubar, matar e destruir. E como faz para você vencê-lo? Quando você passa a ter uma vida com Deus. Porque lá no céu, um dia teve guerra, sim ou não? Apocalipse 12 fala que houve guerra, peleja no céu. Satanás, a serpente, o dragão se rebelou contra Deus. Carregou a terça parte dos anjos, persuadiu. E lá Deus mandou o arcanjo, seus anjos, guerrear. Mas o diabo não prevaleceu, foi expulso, atirado para onde? Para a terra. Aí a Bíblia fala, ai da terra, do mar, sim ou não? Porque o diabo desceu até vós, cheio de cólera e ira, sabendo que pouco tempo que lhe resta. Lá no céu não houve lugar para ele, ele foi expulso. E quando ele entra na casa de uma pessoa, quando essa pessoa passa a servir a Deus, Deus dá ordem ao anjo para lutar lá na casa dessa pessoa. E lá na casa dessa pessoa o mal é expulso e não há mais lugar o quê? Para ele. Você aceita ele na sua casa? Nós não aceitamos, sim ou não? Mas para ele ser expulso, você tem que ter uma vida na palavra de quem? De Deus. Porque assim como ele foi expulso do céu, porque Deus deu ordem aos anjos, a Bíblia fala no Salmo 91 que Deus dará ordem ao seu respeito, os anjos, sim ou não? Para que te guardem em todos os seus caminhos. Então Deus dá ordem ao anjo para ir lá na sua casa pelejar. E lá o mal é expulso e já não há lugar mais para ele. Então você vence a segunda batalha. Amém? Qual é a terceira batalha, pastor? A terceira é contra o mundo. Romanos 12:2 fala, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de quem? De Deus. Quando você passa a vencer o mundo, você experimenta a boa vontade, agradável, perfeita vontade de quem? De Deus. Quando a gente fala mundo, engloba várias coisas. Porque o diabo usa o homem também para perseguir, para caluniar, sim ou não? Lembra de Daniel? Nós oramos essa semana sobre Daniel. Daniel foi perseguido, leões. Ele foi condenado por esse mundo, pela justiça desse mundo. Foi condenado pela lei terrena, mas justificado pelo tribunal de quem? De Deus. Ele venceu. Então o mundo, quando a gente fala mundo, fala de maldade, a gente fala do mundo de criminalidade, o mundo de vícios, de doenças.
lutas que nós temos nesse mundo, só vencemos quando a gente passa a fazer a vontade de quem? De Deus. Quando a gente não ama esse mundo, a Bíblia fala aqui, ó, 1 Epístola de João 2, versículo 15: não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o amor de Deus estiver na sua vida, você vence o mundo, em nome de Jesus. Diga a glória a Deus. Então são 3 batalhas, pessoal. A primeira batalha, dentro de nós, contra a gente, os nossos desejos, as nossas vontades, contra os principados, os espíritos malignos, e a terceira contra o mundo, amém? As injustiças, sim ou não? Nesse mundo tem injustiça, sim ou não? Tem todo tipo de maldade. Então nós batalhamos, e para vencer essas 3 batalhas, é de joelho dobrado, se envolvendo, obedecendo a palavra, é investindo na nossa vida com quem? Com Deus, amém? Então por isso que a Bíblia fala, que a gente vai ler aqui, que depois de iluminado, você passa a ter grandes lutas e o que? Tribulações. Porque o inimigo, ele vai vir com toda a força. Naquela época aqui dos hebreus, não era como hoje, pessoal. A luta era muito grande para aquele que servia a Deus. Naquela época, o diabo usava o homem para perseguir aqueles que serviam a Deus. Havia leis absurdas. Hoje, pela misericórdia de Deus, nós temos livre acesso para você ir para a igreja, para você carregar a Bíblia onde você quiser, sim ou não? Você pode orar lá fora, no monte, qualquer lugar que você quiser ir orar, falar de Deus, você pode, sim ou não? Mas sempre foi assim? Não. Todo lugar é assim? Não. Naquela época, se alguém aceitasse a Jesus, seria perseguido. Nessa época aqui fala que aquele que dissesse, eu sou de Jesus, perdia os bens, tinha o espólio dos bens. Havia uma perseguição muito grande. Pagavam com a vida, eram presos. Era uma injustiça muito grande para aqueles que serviam a quem? Olha o que a Bíblia fala, ó. Versículo 33: ora, exposto por espetáculo, tanto de opróbrio como de tribulação, tornando-vos comparticipantes com eles, desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, mas também aceitaste com alegria o espólio que? Dos vossos bens, tendo ciência que possuí vós mesmos patrimônio superior e o que? E durável. Ele tinha o que? O espólio dos bens. Os bens eram tomados pelo governo. O governo tomava. Imagine trazendo para o dia de hoje. Sabe aquele trabalho, a pessoa que tem a loja, que tem o seu apartamento, sua casa, seu automóvel, que você conquistou, que você batalhou para ter, hoje é seu. Só que naquela época, tudo que você tinha, se você falasse, eu tenho Jesus como meu Salvador, o governo vinha contra você e falava, se você quer manter a sua fé, você vai ter o espólio dos bens, vai ser tudo do governo a partir de hoje. Você pode até ter a sua fé, mas tudo que é seu vai passar a ser o quê? Do governo. Olha a perseguição. E eles recebiam, a Bíblia fala, com alegria, porque sabiam que o patrimônio que eles tinham era bem maior do que o patrimônio que? Aqui da terra. Aleluia. Só aqueles que amavam verdadeiramente a quem? A Deus. Quem está entendendo? Então hoje nós temos vivido tempo de misericórdia. Amém? E olha o que Deus fala, ó. Não abandoneis, portanto, a vossa o quê? Confiança. Ela tem grande o quê? Galardão. O que é galardão? Recompensa. A sua vida com Deus te traz o quê? Grande recompensa. Com efeito, tem necessidade de quê? Perseverança. Porque havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o quê? A promessa. Sabe qual tem sido a dificuldade de muitas pessoas? É de ter necessidade de perseverança. Necessidade é algo que não pode o quê? Faltar. Assim como nós temos necessidade de beber água, se alimentar, tomar banho, dormir, sim ou não? É algo que, se você não dormir, se você não se alimentar, você adoece. Nós adoecemos. Então a perseverança tem que fazer parte da sua vida. Amém?
Você não pode ter no seu vocabulário a palavra desistir. Você não pode desistir, você tem que manter a sua fé. Amém? Porque se você tiver a perseverança e fazendo a vontade de Deus, você vai alcançar a promessa de quem? De Deus. Promessa de ter uma vida financeira estabilizada e abençoada, promessa de você ter saúde, casamento abençoado, qualidade de vida e depois a sua salvação. Diga a glória a Deus. Glória a Deus. Então, ele fala assim, ó: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não o que? Tardará. Jesus vai vir, sim ou não? Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder dele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos o que retrocede para a perdição, somos, entretanto, da fé, conservação da nossa alma. Diga a glória a Deus. Então entenda bem, nós temos 3 lutas dentro de nós: a luta contra o nosso eu, a luta contra os principados, a luta contra o mundo. Amém? Depois de você receber o Espírito Santo, você ser iluminado, você vai ter luta. Você já viu aquela história do vagalume e da serpente, sim ou não? É uma história de um vagalume que estava ali no campo iluminando muitos animais. Os animais seguiam o vagalume ali que gostava da luz dele. E quando o vagalume ia iluminando, havia um animal que começou a persegui-lo, que é a serpente. A serpente começou a atacar o vagalume. O vagalume começou a correr da serpente. E o vagalume perguntou: o que você está fazendo? Por que você está me perseguindo? Eu não faço parte da sua cadeia alimentar. A serpente falou: não faz mesmo não. Então por que você está me perseguindo? Disse o vagalume. Será que eu fiz algum mal para você, serpente? O vagalume falou: não. Então por que você me persegue, serpente? O vagalume falou: a tua luz me incomoda. A tua luz o quê? Incomoda. Lembra de Caim e Abel? A luz de Abel estava incomodando quem? Caim. A tua luz, a sua vida com Deus vai incomodar quem está em trevas. Agora um exemplo mais fácil para você entender aqui, ó. Eu fiz essa montagem ontem, ó. Aqui eu coloquei várias lâmpadas apagadas e no meio uma lâmpada o quê? Acesa. Nessa lâmpada acesa você está enxergando o quê? Insetos. Você já viu isso, sim ou não? Cheio de insetos na lâmpada acesa, sim ou não? E nas outras, por que não tem? O inseto, olha lá, não ataca lâmpadas o quê? Apagadas, só lâmpadas o quê? Acesas. Na vida espiritual é assim. Aquele que tem a luz vai incomodar, sim ou não? Vai incomodar. O diabo não vai contra aquele que está em trevas, ele quer aquele que está aceso, com a presença de quem? Fazer aquela pessoa desistir, desanimar. A tua luz incomoda. Quem está entendendo? Mas quanto mais você chegar à luz, mais você vai brilhar, mais você vai conquistar. Em nome de quem? Do Senhor Jesus. Então você não pode deixar a sua luz se apagar. Você tem que permanecer. Aqui em 2 Timóteo 2,7 fala de Paulo, que falou: eu combati um bom combate, sim ou não? Eu terminei a corrida, guardei a fé. Diga a glória a Deus. Agora está-me reservado a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Você tem recompensa aqui na terra e depois a coroa da vida eterna. Você vai ser honrado por quem? Por Deus. Se você combater o bom o quê? Combate, guardar a sua o quê? Fé e completar a carreira. É isso que nós temos que lutar em nome de Jesus. Quem entendeu essa palavra? Nós temos 3 lutas dentro de nós. Lá fora a gente não tinha essa luta. Você não se preocupava. Quem está lá fora não se preocupa com isso. Tanto faz fazer mal para o fulano, pagar mal com mal, trair, não perdoar, sim ou não?
Mas quando você passa a ter uma vida com Deus, você tem que lutar contra você, seu eu, seus desejos, sim ou não? Você tem que contrariar a vontade da sua carne. Toda hora você tem que negar a sua vontade. A Bíblia fala que a gente pode até se irar, mas não o que? Pequeis. A ira vai vir. Qualquer momento alguém vem contra a sua vida te caluniar, fazer algo contra a sua vida, usado pelo inimigo. Então você não pode dar razão para a sua vontade. Você tem que fazer como Deus falou para Caim. Amém? Dominar em nome de quem? E dizer não e vencer. Glória a Deus. Quem entendeu essa palavra, coloca no seu coração. Amém?